O tema que eu trouxe hoje é esse aqui, ó, que chama crise ou oportunidade, né? Por exemplo, tem algumas culturas que eu não sei se sabem, a palavra crise e oportunidade é a mesma palavra. Não tem no idioma deles duas palavras para isso. É descrito como um único palavra. Por exemplo, em chinês é isso, né? Eles têm aqueles desenhinhos e o desenho que representa a crise e a oportunidade é o mesmo desenho. Então, isso significa que dependendo de como você vê uma situação, ela pode ser isso, ser um grande problema ou uma oportunidade de você fazer algo diferente, né? Ter uma oportunidade de aprender algo com aquilo e ter algum tipo de progresso, né? Então, o que a gente precisaria fazer, né? Ver as crises como uma oportunidade que a gente tem que aproveitar ela, que Deus colocou elas nas nossas vidas como uma forma de testar também nossa fé, testar nossos valores, acontecer tem acontecido muitas coisas nesse sentido, né? Vou usar o exemplo aí da crise do mais comum nos últimos tempos é a do coronavírus, né? Acho que todo mundo está de alguma forma foi afetado a sua vida por isso, né? Então, se a gente pensar uma crise como essa aí da pandemia, né, ela afeta tudo, né? O nosso trabalho afetou, se pode trabalhar, não pode, fica em casa ou não, a família, relacionamento, né? Na família, não sei, para mim foi meio surpreendente, mas por incrível que pareça, havia muita discussão do tipo, nossa, tenho que ficar em casa com os meus familiares, que problema, né? Do tipo, não sei, não deveria ser um problema você ter que cuidar dos filhos, por exemplo. Tem gente que fala, eu tenho que estar em casa cuidando dos filhos, como se fosse até um absurdo. Então, saúde também, lógico, muita gente, muitas famílias foram afetadas com perdas também de familiares. Educação, né? As crianças tiveram que estudar em casa, ou nem estudar, ficou difícil. Enfim, economia também, acho que empresas, trabalho, comércio, ou seja, foi praticamente essa crise é questionado todos os aspectos, né? E acho que na Bíblia sempre falou também de crises, já entrando aqui um pouco na palavra, como está aqui em 2 Timóteo 3,1, que diz assim, lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, né? Então, a Bíblia sempre falou disso, de crises, de momentos difíceis, de várias situações assim, inclusive isso, de que quando estivesse chegando perto do final, né, esses momentos eles seriam mais comuns, né, haveriam muito mais desses momentos. Então, acho que isso que a gente tem que pensar crise é uma coisa normal, vai sempre existir e a Bíblia sempre falou disso e, inclusive, que iam acontecer mais conforme a gente fosse avançando na direção ainda do retorno de Jesus. Mas além daqueles aspectos que eu falei todos, acho que o principal é o aspecto espiritual, né? Eu falei da família, eu falei de trabalho, falei de várias coisas, mas são todas coisas do mundo aqui, e o principal tem que ser o aspecto espiritual. Então, passar por tudo isso aí que eu comentei, dessas situações de crise, acho que o principal fator que vai fazer ou não a gente passar isso melhor é a nossa proximidade ou não com Deus. Ou seja, esse aspecto espiritual de a gente estar próximo ou não de Deus. Porque dependendo de como a gente passar por essas crises, enfrentar, se estiver junto de Deus, eu acho que fica bem mais fácil. Acho que o pastor falou aqui sobre o livre-arbítrio, né? Ele nos deu o livre-arbítrio exatamente para isso, para a gente escolher como é que a gente enfrenta as situações, como é que a gente passa pelos momentos que vão ser colocados na nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso, a crise como um momento de oportunidade no sentido disso, de se aproximar mais de Deus, ou seja, parar e pensar como que eu posso estar mais próximo de Deus, de conhecer melhor a Deus e de que transformar aquilo tudo que vai estar sendo enfrentado durante a crise como uma oportunidade de estar próximo do Senhor. Amém? Outro evento de crise que acho que também eu queria falar um pouco, tá já desde a Bíblia também falando em Romanos 8:22, que diz assim, sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Então acho que desde a Bíblia já falava um pouco disso, de que vou ver aqui o universo como aquilo tudo que Deus criou, né? Incluindo, por exemplo, o nosso planeta, a natureza. Você vê que hoje o nosso planeta está num momento difícil de sofrimento. Todos os cientistas aí dizem que o caminho, nesse ritmo que o ser humano está de consumo, de
Pensar só no material está levando à destruição. O planeta não aguenta, basicamente, né? E que sofre como uma mulher em trabalho de parto é isso. Eu acho que talvez seja o momento de que a gente está chegando próximo do parto, talvez seja representado pela vinda de Jesus, novamente, né? Então, acho que estamos se preparando para esse momento, vai acontecer, talvez, em breve, e que isso já vinha sendo descrito. Então, eu acho que várias dessas coisas que a gente está vivenciando aí de dificuldades, eu estava vendo outro dia um dado de que nos Estados Unidos essa geração é a primeira geração na história deles de que a expectativa de vida é menor do que a geração anterior. Eles sempre estava melhorando e eles viviam mais, essa menor. Eu acho que lá dizia muito por causa de alimentação, hábitos de vida, saúde, essa parte. Então, eu acho que o ser humano está tomando escolhas muitas vezes erradas nesse sentido de não saber perceber isso, que a gente está vivendo uma crise em vários sentidos, do estilo de vida, da forma de viver, que precisaremos parar e repensar isso, porque vão ter consequências, né? Como foi falado, as escolhas, a gente tem um livre-arbítrio, mas elas têm consequências. E, muito importante isso, levar em consideração sempre a presença de Deus, ou seja, aqui em Salmos 46, de 1 a 3, fala disso. Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Ou seja, mesmo com todas essas dificuldades aqui, acho que está representando as dificuldades externas e tudo aquilo que pode acontecer no planeta ou no nosso dia a dia, se a gente não buscar Deus e não tiver preparado, acreditando nele, principalmente isso, né? Estou acreditando, entreguei minha vida a Ele, estou acreditando que esse é o único caminho, como o pastor falou, para a salvação. Então, isso que eu acho que a gente deveria pensar aqui com essa palavra é isso. Eu estou buscando refúgio no Senhor ou eu estou buscando respostas em outros lugares para as minhas crises, né? E a crise também, indo já aqui mais para frente, faz o seguinte, ela faz a gente repensar um pouco a nossa situação, ou seja, quando está tudo muito bem, a gente não para muito para pensar e falar ou rever muita coisa da vida, que você acha que as coisas estão indo bem, está se dando bem no trabalho, em casa, no dia a dia, enfim, qualquer assunto, mas você não para muito para pensar. Agora a crise não, ela faz você parar e reavaliar bastante coisa. Foi isso que aconteceu até com a pandemia no mundo, de muita gente reavaliou os valores que estava fazendo, de trabalho ou muitas outras coisas, e faz a gente parar para pensar. Então, acho que a crise tem que ser vista como uma oportunidade também nesse sentido. É uma oportunidade de obrigar, porque não vai pelo amor, né? Vai pela dor. Então, a crise representa essa dor que faz você parar e ver onde está errado. Acho que muita gente já via aqui no estudo que eu usei, usou algumas frases que depois eu lendo, eu lembrei que já ouvi várias vezes também o pessoal falando. E a gente sempre fala, onde foi que eu errei? Ou alguns dizem assim, será que eu joguei pedra na cruz? Ou, enfim, começa a falar frases desse tipo, querendo questionar a situação. Então, esse versículo fala um pouco disso, né? Jó 30, 27 diz assim, o meu coração está agitado e não descansa, só tenho vivido dias de aflição. Então, acaba gerando essas crises, ansiedade, dificuldade, a gente se questionar o porquê que isso está acontecendo. Então, eu acho que a crise aqui como eu falei, a oportunidade disso, de parar e ver por que chegou nessa situação. Porque a gente não chega nessas situações à toa também. Quando a crise pode ser externa, igual foi da pandemia, você tem pouca influência do porquê aquilo aconteceu. Foi algo que Deus, acredito, colocou para a humanidade inteira passar. Mas tem crises que são geradas por decisões pessoais, são crises mais do seu entorno ali, da sua família, do seu trabalho. Então, tem crises que faz a gente isso, ficar vivendo dias de aflição e pensando como sair da situação, por que está me acontecendo isso? Então, acho que a gente não deve ter aflição nesses momentos de crise, deve enfrentar elas considerando uma oportunidade que Deus colocou aí nas nossas vidas de olhar, parar e pensar por que essa dificuldade está aqui, o que eu tenho que fazer diferente. E aí,
nesses momentos seria o momento de aproveitar e repensar. Como ser humano, a gente não está livre do pecado, né? A gente sempre está cometendo algum pecado. Acho que só Jesus era perfeito. Então, quais que eu estou fazendo, né? O que eu estou nesse momento passando? Eu estou passando algum valor errado? Estou fazendo algo de forma incorreta, desonesta? Estou fazendo o que exatamente que está gerando essa crise? Então, parar e se perguntar qual que é o meu papel, né? Já que eu tenho livre-arbítrio, como foi falado, e decidir alguma coisa, o que essa decisão levou até aqui? E repensar isso adiante, né? Ou seja, provavelmente você está fazendo algo assim, você está distante de Deus, você está fazendo algo que vai te distanciando de Deus. Então, o que eu posso fazer diferente para voltar a me aproximar e me conectar com Deus? Então, eu acho que a crise pode ser usada nesse sentido de parar e ver o que está me levando a esses dias de aflição e como eu posso fazer isso diferente. E seguindo nesse versículo, Salmo 113, 5 diz assim: não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas. Amém? Então, o que a gente também tem que pensar é o seguinte: Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, nenhuma crise também acontece sem a permissão dele, no final das contas. Não é que ele não tem controle de tudo. Muita gente questiona como Deus permitiu isso, por que isso aconteceu, se Deus existisse mesmo, isso não aconteceria. Na verdade, sim, aconteceria por causa... Ele está permitindo essas crises porque ele tem algum propósito para a gente com isso. A crise é uma oportunidade de também colocar Deus no centro das nossas vidas, vendo que propósito é esse que ele tinha com essa crise, né? Ou seja, muitas vezes nessas crises a gente não entende esse propósito e acha que é algo que, como ser humano, vai resolver sozinho também. Tipo, eu tenho meus, como foi falado da Camila, que é meu plano A, B, C, D, X, e sei o que fazer, etc. Mas a verdade é que quando a gente ouve, por exemplo, o não, talvez seja isso. Não é essa forma que Deus queria que você resolvesse se algum desses planos for ligado a alguma crise. Então, entender bem isso, de que não é as nossas forças pessoais que vai fazer resolver uma crise, mas sim colocar Deus na frente, deixar que Ele tome a liderança nesse processo com a gente, porque não tem ninguém como o Senhor, ou seja, Ele permitiu essa crise para o nosso bem também, para o nosso crescimento, para uma oportunidade disso, e a gente tem que entender e conversar com Ele, se conectar com Ele para ver o que Ele queria com isso, ou seja, pensar, você tem colocado Deus no centro das suas crises ou não? E precisamos ter a presença dele, a mão sustentadora dele nessas crises, porque só isso que vai fazer a gente enfrentar todas essas situações que sempre existiram e vão continuar existindo. E como diz a Bíblia, talvez até cada vez mais, né? E aqui, dentro dessa linha, também falando em Mateus 6, 33 a 34, diz: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Então a gente muitas vezes não faz isso, não coloca ele no centro da nossa vida, da nossa decisão, né? Não coloca o reino de Deus na frente, fica pensando muito mais, por exemplo, no caso da pandemia, acho que discutiu muito o lado material da vida, né, do dia a dia, a parte do mundo, e menos a parte espiritual. Acho que eu não lembro ter ouvido falar muito disso, eu vi assim na mídia, em outras conversas. Poucas conversas eram ao redor disso, era sempre discutindo algum outro aspecto desses, do trabalho, da escola, na família, em casa, enfim, e pouco do lado espiritual, né? Então, que a gente possa fazer isso, conseguir colocar ele em primeiro lugar, porque essas outras coisas todas elas vão vir depois, como uma consequência disso. A gente vai ter a firmeza de passar pelas dificuldades que tem nesses outros campos com muito mais segurança e também não se preocupar com tudo o que vai acontecer, porque ninguém tem controle de tudo, só Deus. Então, preocupar de coisas que ainda nem aconteceram, pior ainda, das crises futuras, né, que podem vir a acontecer, pior ainda, porque aí realmente é uma falta de fé de que Deus pode ter o controle da situação e mudar isso. Então, que a gente possa isso, colocar Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas virão como consequência. Amém?
E um outro aspecto aí das crises é o aspecto da nossa segurança, né, de se sentir seguro com tudo isso. Então, que a gente possa fazer o seguinte, também acreditar em Deus com relação a isso, né, somente Deus vai poder nos dar a segurança que a gente precisa, né? Pode ter câmera em casa, carro blindado agora, quem andar em São Paulo está bem perigoso, né? Sequestro no celular, enfim, cada hora surge uma insegurança na nossa vida e a gente vai poder também tentar fazer do nosso lado para controlar isso qualquer coisa, mas a verdade é que não tem risco zero, né? Do tipo, a única segurança efetiva é com Deus. Então também nesse tipo de momento de segurança e crises que tem, por exemplo, econômica ou de valores morais, porque para acontecer tudo isso, né, quem está vendo, realmente é uma crise de valores morais e a falta de Deus muito grande. Em todas as frentes, né? Eu estava até lendo, o pessoal que sabe que, e os visitantes também sabem que eu sou palmeirense, e o técnico do Palmeiras essa semana ele foi até criticado, eu achei ruim, porque ele estava falando sobre um jogador que saiu na balada, bebeu tudo, e ele falou que não desiste dos jogadores, deu outra oportunidade, mas ele falou isso, de que ele via ali no futebol muitos valores morais perdidos, tipo os amigos, suposto amigo desses jogadores, levando ele sempre para esse caminho, e em vez de estar ajudando o cara a manter uma vida saudável, porque ele depende disso para viver a carreira dele, e estava falando dos valores que estavam no Brasil, que ele se espantou com isso. E o que eu achei estranho foi a mídia criticar ele, ao invés de reconhecer que realmente a gente tem um problema e uma crise nesse sentido, que não tem valores assim, claros hoje em dia nisso, de já preparar as crianças e os jovens para evitar esse tipo de situação e colocar cada vez mais problema. Então, a parte de segurança também é algo que a gente tem que confiar no Senhor. E aí Deuteronômio 20, 3 e 4 também fala assim: Israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Amém? Então acho que aqui colocarei isso no contexto não só da segurança, mas também das dificuldades em geral. Tem muita coisa que você olha aí na mídia o que está acontecendo, você dá para se desesperar fácil, né? Você olha e vê que uma mulher que vai ter um filho, um parto, não tem a segurança de que o médico que está cuidando dela vai fazer o que fez, que acho que todo mundo deve ter visto essa notícia. E se olha essas outras coisas que eu falei de segurança, ou seja, é desesperador às vezes você falar, putz, onde que o mundo está parando, né? Então, que a gente possa acreditar nisso, de que Deus nos dá as forças para enfrentar essa luta, mesmo que pareça que não tem saída, ou que tudo que a gente está vivendo você se sente agoniado de que estamos vivendo uma situação que parece surreal até às vezes, de que onde vai parar tudo isso, é acreditar de que, como foi o caso dos israelitas aqui, eles estavam, acho que cercados ali pelo faraó, egípcios, do outro lado do mar, etc., e se sentiam meio que sem saída, ou seja, era uma crise, se pensar, muito grave, mas ali a Bíblia, através da abertura, né, do caminho para eles escaparem, deu uma alternativa, né? Jesus não, ali ainda Deus vai antes da vinda de Jesus, mas Deus deu um caminho de saída para eles, mesmo quando estava naquela situação. Então, mesmo em crises que parecem insolúveis, a gente tem que acreditar no milagre de Deus e de que não podemos nos assustar e deixar isso daí nos abater e não dar força para a gente enfrentar, porque mesmo quando pareça impossível, Deus vai estar lá e vai abrir uma alternativa para a gente. Amém? E aí, então, para finalizar esse último slide, que a gente lembre sempre disso, né? Em Mateus 8:10 diz: Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Amém? Então, ele falou isso quando? Foi um centurião, né, que chegou lá para ele com um servo que estava doente, e o centurião, mesmo que os romanos tinham o costume lá de perseguir a Deus, ali percebeu ele creu de que Deus era o único que poderia curar o enfermo, que era o seu servo, né? Então ele foi lá e levou até o encontro dele, e ali Jesus é isso, ele está falando isso, que ele se admirou disso, da fé daquele homem, né? Ou seja, ele acreditou que numa crise grave, onde estava ali correndo risco de vida aquele servo,
que Jesus era a única salvação, né, para aquela situação. Então, ele, admirado com essa fé, ele liberou uma palavra de cura e curou aquele servo, né? Então, que a gente lembre disso então nas crises, né? De que lembre de que Deus ele está sempre no controle, ele nunca perdeu o controle, muito menos perdeu o interesse, a preocupação com a gente, porque ele ama a todos nós, cada ser humano, né, que ele criou, ele quer que todos tenham a salvação, ou seja, ele não coloca essas dificuldades sem nenhum motivo, mas sim que a gente possa ver isso, elas como uma oportunidade de entender o que Deus tinha para a gente ali, qual era a aprovação que ele queria que a gente passasse, seja talvez isso que eu falei mais para o início, de ser um momento que nos obrigue a parar e repensar o que estamos fazendo, porque exige atitudes nossas diferentes, né? Acho que o pastor falou de atitude, de tomar ação, ele espera do nosso lado isso, né? Que a gente ele mostra o caminho, mas ele espera que a ação seja do nosso lado. Ele é soberano e tem sob controle tudo isso, então ele não colocou essas crises à toa, ou seja, foi pela vontade dele, mas que a gente veja isso como uma oportunidade de se aproximar cada vez mais de Deus, acreditar de que ele está do nosso lado e de que não é a autossuficiência do ser humano, ou seja, a arrogância do ser humano que vai resolver tudo. Pelo contrário, a maioria das vezes onde o ser humano coloca Deus de lado e toma a frente, a história, e até recentemente também esse exemplo que eu falei da natureza, como está indo o planeta, você vê que a consequência é negativa, nós tendemos a ir para o lugar errado. Então, que a gente possa ver isso, ver Deus como um refúgio, o nosso guia para esses momentos de crise, que ela seja uma oportunidade para a gente se aproximar cada vez mais dele, e que a gente também pense nisso, de que estamos preparados para o juízo final, para a volta definitiva dele, e como que a gente pode usar esses eventos de crise para se preparando cada vez mais para isso. Amém?